Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Wesley e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos das duas últimas semanas, né? Vamos relembrar, deixar fresco aí na memória e aprender mais um pouco. Agora aqui no canal de estudos do quarto ano F. O vídeo de hoje nós vamos começar por português. O que nós vimos em português essa semana, né? Essa semana não, na semana anterior a essa que nós estamos. Nós vimos sobre a classificação quanto ao número de sílabas, certo? Vamos relembrar? Para relembrar, nós temos que saber o seguinte. As palavras, elas são compostas, né? Cada palavra do nosso vocabulário, ela é composta por pequenos fragmentos que nós chamamos de sílabas, né? Então, toda palavra da língua portuguesa é composta por elementos menores que nós chamamos de sílabas. E quando nós separamos as sílabas, né? Separamos essa palavra em sílabas, nós podemos fazer a classificação dessa palavra quanto ao número de sílabas. Vocês lembram? Então, vamos lá. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, nós chamamos de monossílaba, ou seja, palavra que tem apenas uma sílaba. Dissílaba são as palavras que possuem duas sílabas. Trissílabas são as palavras que possuem três sílabas. Polissílaba são as palavras que possuem quatro sílabas ou mais. Vamos para alguns exemplos? Começando por monossílaba. Nós vimos que monossílaba é aquela palavra que possui apenas uma sílaba, né? Falei anteriormente. Palavras que são exemplos de monossílaba. Sol. Por que sol? Porque sol não vai se dividir, né? Ele não se divide em pequenos fragmentos que nós chamamos de sílabas. Então a palavra é composta apenas de uma única sílaba. Então, sol é uma palavra monossílaba. O que mais? Mar. Mar também é uma palavra monossílaba, não se divide. Outro exemplo. Sim. Também uma palavra monossílaba. Vamos falar mais um exemplo para fechar? Pé. Também uma palavra monossílaba. Vamos então para alguns exemplos de palavras de sílaba. Palavras de sílaba, como nós vimos, são aquelas que possuem duas sílabas, tá? Então eu separei três palavrinhas aqui para a gente fazer a separação silábica e ver realmente que ela é de sílaba, ou seja, porque ela possui duas sílabas. Sapo. Se você for separar sapo, vai ficar da seguinte maneira. Sa-po. Olha quantas vezes nós dividimos. Quantas sílabas tem? Uma, duas. De sílaba. Casa, a mesma coisa. Ca-za. Duas sílabas também. Continuando, a palavrinha carro. Carro. Olha que interessante, pessoal. Sempre quando tiver uma palavrinha com dois R's, igual carro possui, você não vai deixar esses R's na mesma sílaba, né? Um R fica na primeira e o outro vai para a seguinte, ok? Nunca deixe os dois R's juntos na mesma sílaba. Então, carro também possui duas sílabas e por isso que ele é uma palavra de sílaba. Então vamos aqui para a trissílaba, palavras que possuem três sílabas. Coloquei três exemplos para vocês: jacaré, casaco e estrela. Vamos fazer a separação silábica para ver como fica? Jacaré vai ficar ja-ca-ré. Uma, duas, três sílabas. Por isso, trissílaba. Casaco, como vai ficar? Ca-za-co. Um, dois, três sílabas também. Estrela. Como vai ficar a separação? Es-tre-la. Também três sílabas. Então são exemplos de palavras
trissílabas. Agora vamos para as polissílabas. São as palavras que possuem 4 sílabas ou mais. Eu separei então mais 3 aqui palavras para nós fazermos a separação silábica. Vamos lá? Especial. Como vai ficar? Especial. Olha quantas sílabas nós temos. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, então é polissílaba também. Separei qualidade. Vamos lá? De. Quantas sílabas ficou? 1, 2, 3, 4. Por isso também polissílaba. E por último eu deixei especialidade. Vamos fazer a separação? Vai ficar de. Olha quantas sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Então é uma palavra polissílaba também. Pessoal, continuando, outro conteúdo que nós vimos foi sobre os encontros vocálicos. Você lembra o que é um encontro vocálico? Encontros vocálicos são encontro de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias, tá? Antes, então, vamos lembrar quais são as vogais do nosso alfabeto? É o quê? A letra A, E, I, o O e o U. Essas são as vogais. Se os encontros vocálicos é um encontro de vogais numa mesma sílaba, ou não, né, em sílaba diferente, então é um encontro de alguma dessas 5 vogais aqui nesta palavra, nessa sílaba, tá? A classificação, então, dos encontros vocálicos pode ser hiato, ditongo e tritongo, ok? Hiato, aqui, vai ser um encontro de 2 vogais, tá? Encontro vocálico de 2 vogais na mesma palavra. Só que, durante a separação, essas 2 vogais vão ficar separadas, tá? Então, um exemplo aqui de hiato. Saída. Saída. Você tá vendo aqui, ó, o encontro de 2 vogais. O A e o I. São 2 vogais altas, né? Próprias. Então, aqui, fazendo a separação silábica, olha como que vai ficar o hiato. Sa. E. Da. Quando é vogal e vogal, você vai ter que separar. Porque senão você escuta o som alto das 2 vogais. Então, você vai fazer a separação silábica. Você vai separar as 2 vogais. Mas não deixa de ser um encontro vocálico. Por isso, nós chamamos de hiato, tá? Quando você vê, assim, uma vogal sozinha, geralmente aquela palavra vai ser um hiato. Continuando, ditongo é um encontro de 2 vogais e elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Quando isso acontecer, a palavra é um ditongo. Olha o exemplo aqui de ditongo. Olha aqui, 2 vogais se encontraram, o A e o I. Como que vai ficar na separação silábica? Pá, pai. Olha lá, as 2 vogais ficaram juntas na mesma sílaba. Outro exemplo que nós podemos dar é a palavra sabão. Sabão. Olha aqui o encontro de 2 vogais. Vamos fazer a separação silábica? Vai ficar como? Sabão. Olha só. Fiz a separação silábica, as 2 vogais ficaram juntas. Então, é um ditongo. E tritongo? Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Então vai ficar semivogal, vogal e semivogal. Vamos aos exemplos? Ó, a palavra iguais. Vamos fazer a separação silábica para ver como que fica, ó. Iguais. Olha só, as 3 vogais juntas aqui, ó. Uai. As 3 vogais juntas, por isso que é um tritongo, encontro vocálico de 3 vogais, tá? Semivogal, vogal e semivogal. Quando a gente fala que é uma semivogal, é porque a pronúncia é menor, é mais baixo o som da pronúncia. Quando nós chamamos ela de vogal,
É porque a pronúncia é mais alta, né? O som é mais alto, ó. Iguais. Das 3 vogais, qual que você escuta mais? Qual o som que aparece mais? Não é da letra A? Então, por isso, nós consideramos nessa palavra aqui, o A, uma vogal, tá? E as duas que estão aqui acompanhadas dele, nós consideramos de semivogais. Mais um exemplo, Paraguai. Olha lá, novamente, 3 vogais juntas. Nós chamamos de tritongo. De novo, semivogal, vogal e semivogal. Lembrando então, pessoal, semivogal, o som é mais baixo e na vogal o som ele se sobressai, é um som maior, nós falamos com mais força, ok? Então, esse conteúdo revisado. Vamos para o próximo conteúdo? Agora é hora de matemática. Matemática, nós vamos começar por antecessor e sucessor. E aí, quem está lembrado do que é antecessor e sucessor? Antecessor é o número que vem antes daquele apresentado e sucessor é o número que vai depois do número apresentado. Vamos a algum exemplo aqui? Número 10, que nós utilizamos até na nossa aula, vocês lembram? 10. Qual que é o número antecessor ao número 10? O número 9, né? Porque ele vem o quê? Antes do 10, tá? Por isso que ele é antecessor. Porque ele vem antes do 10. E se eu te perguntar, se alguém perguntasse para você, qual é o sucessor do número 10? É o número 11. 11, então, é o sucessor do 10 porque ele vem depois do 10, tá? Então, sempre lembra disso. Sempre lembrem disso. Antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Alguma dúvida? Quer mais um exemplo? Vamos fazer com um número maior. Fazendo então com um número maior aqui agora, para finalizar antecessor e sucessor. 1999. Qual que é o antecessor de 1999? Ou seja, um número que vem antes dele. 1998. E qual que é o número sucessor de 1999? Ou seja, qual número vem depois de 1999? É o 2000. Por quê? Porque ele veio depois de 1999. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Antecessor e sucessor? Vamos para o próximo conteúdo. Continuando, nós vimos também sobre as propriedades da adição. Antes de começar, então, as propriedades, nós precisamos saber os nomes, né? Os termos da adição, tá? Aqui, esse primeiro número, nós vamos chamar de parcela. O segundo número também, né? Porque a adição é a soma de parcelas. Nós também chamamos de parcela. Todo aquele número que vier em uma adição antes do sinal de igual, nós chamamos de parcela. Tudo certo até aqui? Veio o sinal de igual. O resultado, pessoal, da adição, nós damos o nome de soma ou total. Tá? Então, você pode falar ali que o seu resultado é uma soma ou um total. Esse é o nome, então, os termos da adição. Vamos às propriedades? Vejam só as propriedades da adição. Propriedade 1. Na operação de adição, o número 0 é conhecido como elemento neutro, ou seja, ao realizar a adição entre qualquer número e o número 0, o resultado será o próprio número. Olha os exemplos aí abaixo. 3 mais 0 é igual a 3. 0 mais 6 é igual a 6. Então, na adição, qualquer número que você acrescente, né, ao zero, por o zero ser o elemento neutro, o resultado vai ser esse número que você acrescentou a ele. Se fosse 10 mais 0, 10. E assim por diante, tá? Propriedade 2. A adição é comutativa, ou seja, podemos alterar a ordem das parcelas e o resultado ainda será o mesmo. Veja os exemplos aí embaixo, pessoal. 6 mais 4 é igual a 10.
E se você trocar a ordem das parcelas aí em 4 mais 6, também é igual a 10. Por quê? Porque ela é comutativa, né? A ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Propriedade número 3. A operação de adição também é associativa, o que significa que podemos somar as parcelas de uma adição de diferentes maneiras que o resultado não se altera. Veja aí os dois exemplos. O resultado sempre vai ser o 13, independente da forma que você colocar essa adição aí nesta operação. Pessoal, e agora a prova real? O que é a prova real? A prova real é uma operação matemática para provar que o resultado daquela operação que você fez está correta, tá? No caso da adição, a prova real da adição, você precisa fazer a subtração, a operação contrária, a operação inversa. Então, a operação inversa da adição é a subtração, ok? Vamos então tirar a prova real aqui de 84 mais 17, que deu 101. Para você saber se esse seu resultado aqui está correto, o que você tem que fazer? Você pega a soma e o total, que é o nome desse termo, tá? E monta a sua operação de subtração. 101, a prova real da adição não é a subtração? Então aqui vai ser uma conta de menos, tá? 101 menos uma das parcelas. Então pode ser qualquer uma das parcelas aqui. Vamos pegar a parcela 84. Se você pegou a parcela de 84, a sua resposta vai ter que ser 17. Se tiver correto mesmo 101, sua resposta aqui vai ter que ser 17. Vamos ver se a gente encontra esse resultado? 1 tira 4? Não. Dezena não tem para emprestar, então ela também vai recorrer lá na centena. Ficou 0. Aqui ficou 10. Só que aí você está pegando emprestado, fica 9. E na dezena, 11. 11 menos 4, 7. E 9 menos 8, 1. Olha só, pessoal. 17. Então, essa operação de adição que você fez aqui, ela está correta. Sempre que você quer saber se essa operação está correta ou não, basta você tirar a prova real. O que é a prova real? A operação inversa da que você está realizando. Aqui foi a conta de mais, você teve que fazer uma conta de menos, né? Adição inverso subtração. É difícil tirar a prova real da adição? Não. Nós vimos então que basta fazer uma subtração. E aí, já partindo para essa semana, pessoal, nós vimos sobre os termos da subtração. Lembra? Vamos ver então quais são os termos da subtração? A subtração é composta pelo minuendo, pelo subtraindo. Esses dois termos aqui são os dois termos antes do sinal de igual, tá? Então, o primeiro número é o minuendo e o segundo número subtraindo. Sendo que o minuendo, pessoal, esse daqui, ele sempre tem que ser maior do que o subtraindo, tá? Uma das regras aí da subtração é o minuendo deve ser maior que o subtraindo, ok? E resto ou diferença. Então, o resultado da subtração nós chamamos de resto ou diferença. Vocês viram aí, então, quais são os termos da subtração e a regra que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. E para tirar a prova real da subtração, como que nós temos que fazer? A prova real não é uma operação matemática realizada para ver se você acertou, se o resultado está correto? E para tirar a prova real, você não precisa fazer a operação inversa àquela que você acabou de responder? Então, nós fizemos aqui uma operação de subtração. Qual vai ser a prova real da subtração? A adição. Você que falou adição acertou. A adição é a operação matemática que faz a prova real da subtração. Como que você tem que fazer, então, pessoal, para tirar a prova real? Você vai pegar o resto ou a diferença. Então, 67 foi o resto ou a diferença. E vai somar a
ao subtraindo, tá? Sempre você vai somar ao subtraindo. Então, 67 mais 17. Nunca você vai somar ele ao minuendo, tá? Essa soma vai ser ao subtraindo. 67 mais 17. Vamos tirar a prova real? Aí o resultado aqui da adição tem que ser o minuendo, ok? 17 mais 7, 14. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Mais 1, 8. O resultado foi 84. O resultado, então, bateu com o minuendo, tá? Vocês viram, então, você vai pegar o resto, para tirar a prova real, você pega o resto, primeiro, né? E vai adicionar ele ao subtraindo, para tirar a prova real. E a resposta, a soma e o total, é igual ao minuendo. Entenderam? Fácil também, né? Agora chegamos em ciências. Em ciência, nós vimos sobre os movimentos de rotação e o movimento de translação. Vamos começar pelo movimento de rotação? Movimento de rotação aqui no quadro. O que é o movimento de rotação, pessoal? É o movimento em que a Terra ela gira em seu próprio eixo. E esse eixo é um eixo imaginário, tá? Suponha que esse daqui seja a Terra, tá? Aqui é o eixo imaginário da Terra. Ela fica fazendo, no movimento de rotação, esse movimento aqui, ó. Ela fica girando em torno dela mesma. E o Sol está aqui no mesmo lugar. Está parado no mesmo lugar. O Sol está ali. Então, a partir do momento que aquela parte vai chegando perto do Sol, é dia. O Japão, por exemplo, se ele estiver aqui, no Japão vai ser dia, no Brasil vai ser à noite, né? Esse é um exemplo que nós temos bem comum. Então, rotação é o movimento em que a Terra gira em torno do próprio eixo, e esse eixo é imaginário. Então, sempre quando tiver a pergunta, o que é um movimento de rotação? É o movimento em que a Terra gira em torno de si mesmo, gira em torno do próprio eixo. Ok? Esse é o movimento, então, de rotação. E o movimento de translação? Vamos ver? Apagando em 3, 2, 1. Apagou. Continuando, então, o movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Esse sim é um movimento em que a Terra gira em torno do Sol, que nós falamos até quando nós estudamos o ano bissexto. Vocês lembram? Vamos exemplificar aqui em formato de desenho. Nós temos o Sol, tá? E o movimento de translação é o movimento que a Terra, pessoal, ela vai fazer aqui, ó, em torno do Sol. Esse movimento dura quanto tempo? Vocês lembram? 365 dias mais 6 horas, né? Para fazer esse movimento completo em torno do Sol. Enquanto ela está fazendo esse movimento aqui, pessoal, sobre o Sol, que nós chamamos de translação, a Terra ela continua fazendo também o movimento de translação, tá? Ela fica girando em torno do seu próprio eixo, fazendo o movimento de rotação, mas também não deixa de fazer o movimento de translação, que é o quê? A volta que ela dá em torno do Sol. Por isso que nós chamamos de movimento de translação. Vocês entenderam? É fácil, pessoal, é só lembrar. O que é o movimento de rotação? É o movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá? No eixo imaginário. E o movimento de translação é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. E esse movimento ele não dura 24 horas. Ele vai durar 365 dias mais 6 horas. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão do dia. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curta esse vídeo e comente o conteúdo. Qual foi o último conteúdo que vocês aprenderam na revisão de hoje? Para eu saber se você ficou até o final. Comente aí embaixo, tá? Por favor. Não deixe de continuar assistindo e acompanhando aqui o nosso canal de estudos do 4º ano F. Até o próximo vídeo. Tchau!